Você sabia que é comprovado cientificamente que o que você diz nas suas conversas mentais tem um impacto real na sua atitude e na sua performance? Engajar-se em conversas mentais que são instrutivas ou motivacionais aumenta o foco, reforça sua autoestima e ainda te ajuda a fazer todas as tarefas que você precisa realizar no seu dia a dia. Mas você já parou para pensar em como são e quais são as suas conversas mentais? Porque elas podem ser muito produtivas, mas elas também podem ser destrutivas e autossabotadoras. Nesse vídeo, eu vou te explicar uma metodologia da psicologia que pode servir como uma técnica para que você consiga melhorar os seus diálogos mentais e consiga tornar mais fácil a sua decisão de estudar e o seu engajamento no processo. E você também vai conseguir entender por que você vai se sentir bem quando conseguir aplicar essa técnica no seu processo de estudos. Meu nome é Simone Lemos, eu sou concursada e eu também sou psicóloga. Eu acredito que o concurso público é uma das melhores e mais rápidas maneiras de você transformar a sua vida, porém não é mais fácil. E é por isso que eu criei esse canal, porque eu quero te ajudar a ter um preparo mental, psicológico, emocional para que você consiga melhorar suas chances de ser aprovado. Porque eu sei que a inteligência intelectual você já tem, mas é o teu preparo mental que vai fazer você passar. Então se inscreve no canal e fica até o final. Da mesma forma que conversar com um amigo ou uma pessoa querida te ajuda a reduzir tua ansiedade ou seu nervosismo, ter conversas mentais com você mesmo também ajuda a regular suas emoções. E essas conversas internas também te ajudam a moldar suas atitudes e os seus comportamentos. Mas não é qualquer conversa não, porque ao mesmo tempo que as suas conversas mentais podem te incentivar e ser benéficas, elas também podem ser muito prejudiciais para vocês. E isso acontece porque as nossas conversas internas, elas são frutos dos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos compõem o nosso modelo psicológico de agir e de pensar, são as nossas crenças, os nossos valores que vão orientar a forma como a gente age no mundo. E esse modelo mental a gente herda dos nossos pais. A gente aprende com eles, mas depois esses pensamentos eles se criam sozinhos e eles se perpetuam para o resto das nossas vidas, até que a gente torne isso consciente e consiga mudar. Eu falei mais sobre isso no vídeo Como Vencer Sua Insegurança, que eu vou deixar aqui na descrição e também no final desse vídeo. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui nesse vídeo é que vocês mesmos podem começar a mudar esse modelo de pensamentos. Então eu convido vocês a começarem a pensar sobre o que vocês pensam. Comecem a observar como que é esse diálogo mental que vocês têm dentro da cabeça de vocês. Porque vamos combinar, gente, a pessoa com quem a gente mais conversa na nossa vida é a gente mesmo. A gente está toda hora tendo as nossas conversinhas. Ai, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? O que eu achei disso? O que eu achei daquela pessoa? O que eu achei dessa situação? A gente está toda hora aqui, ó, papapá. Então parem para pensar como que vocês conversam com vocês mesmos. Quais são as palavras que vocês utilizam e como que é a forma como vocês conversam com vocês. É mais rígida? É mais amorosa? É mais divertida? É mais leve? É muito disciplinadora? É muito julgadora? Como que é? E parem para pensar, gente, quando a gente precisa fazer alguma coisa, as nossas conversas mentais são extremamente decisivas. Por exemplo, você precisa estudar. Aí, de repente, você tá lá vendo TV, sentado no sofá e começa a pensar. Ai, mas tá tão bom aqui. Ai, hoje eu não vou estudar. Ai, hoje acho que eu mereço um descansinho. Ai, talvez o que eu ia estudar nem vai cair na prova, talvez nem seja importante. Ah, quer saber? Eu vou deixar para amanhã. E esse amanhã vai parar no reino das coisas mágicas e encantadas que não existe nesse mundo. A gente bem sabe, né? Esse amanhã fica sempre para depois. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é uma forma de pensar que pode ser muito produtiva para vocês. Essa é, na verdade, uma estrutura de pensamento que você pode utilizar não só no processo de estudos, mas em toda a sua vida. Eu lembro quando aprendi essa forma de pensar aí, há uns 10 anos atrás. Eu lembro que a minha primeira psicóloga, ela desenhou num papel como é que era essa estrutura de pensamento. E, gente, depois que eu aprendi isso, cada vez que eu preciso me deparar com uma atividade, algo sério, importante que eu preciso fazer, eu lanço mão desse recurso. E eu constantemente estou aí trabalhando nesse diálogo mental que eu vou ensinar aqui para vocês. Bom, mas vamos lá. Vamos falar sobre esse modelo, sobre essa estrutura, sobre essa forma de pensamento. Vocês já pararam para pensar que geralmente quando a gente conversa com a gente mesmo, a gente usa a primeira pessoa do singular? O que é isso, Simone? Primeira pessoa do singular, gente, lá no português. Quem que é? É o eu. Então a gente está constantemente pensando, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu achei isso sobre essa pessoa, eu não posso esquecer de não sei o que. Então é constantemente eu. E o que eu convido agora vocês a começarem a pensar diferente é que vocês comecem a se afastar desse eu e comecem a conversar com vocês mesmos na segunda pessoa, no tu ou no você.
Então pode parecer meio maluco, mas tem estudos que comprovam que o diálogo mais distanciado é muito mais eficaz do que o diálogo direto, quando a gente precisa realizar algumas atividades. Então, como é que fica isso no exemplo prático? Então, ao invés de pensar, meu Deus, eu não posso esquecer que hoje eu tenho que fazer tal coisa, comece a pensar assim, Simone, não esqueça que hoje você precisa fazer alguma coisa. Ok? Então vocês começam a ver como vocês vão se distanciando. E por que isso é importante? Porque vocês vão começando a ver que existem partes diferentes de vocês. Que é como se uma parte sua que está mais controlada conseguisse conversar com uma parte sua que está um pouquinho mais desregulada. Então você começa a colocar essas duas pessoas para conversar. E na verdade, não são duas pessoas, são três pessoas. E é aqui que eu já começo a trazer para vocês como que é essa metodologia da psicologia. É uma metodologia proposta pelo Eric Berne, se chama análise transacional. O que o Eric Berne fala é que dentro da gente existem três pessoas. Olha só, que loucura, né? E de onde que ele tirou isso? Bom, ele veio lá do Freud, né? Ele foi ali um dos alunos da escola do Freud, né? Desse cara aqui. O Freud dizia que dentro da gente existem três estados de ego, o id, o ego e o superego. Mas aí o que o Eric Berne fez foi colocar tudo isso de uma forma mais palatável, mais adaptado. Então o que o Eric Berne disse é que existem dentro da gente três pessoas: a criança, o adulto e o pai. E cada uma dessas pessoas, que ele chamou de estados de ego, tem um determinado tipo de sentimentos, de comportamentos e de pensamentos. E são essas personalidades, essa conversa entre essas três pessoas que determinam a nossa personalidade, que determinam o nosso estado de ego ali central. E o Eric Berne trouxe tudo isso para ele propor uma metodologia ali de atendimento psicológico, de um processo psicológico e de compreensão da nossa personalidade, como que ela se estrutura e como ela lida no mundo, como ela lida com ela mesma e, consequentemente, como ela lida com o mundo. Mas o que eu quero aqui é pegar essa metodologia e transformar numa técnica para que você use nos diálogos internos de você com você mesmo. Então, como o Eric Berne propôs, a gente vai pegar essas três pessoas, o pai, a criança e o adulto, e começar a ouvir o que cada um deles está falando, para daí a gente entender o que a gente precisa fazer. Então, essa metodologia aí de um atendimento psicológico, de um processo psicológico, ela serve muito para que a pessoa ela consiga se engajar mais, para que ela tenha mais autorresponsabilidade, para que ela entenda o que ela precisa fazer. E é isso que a gente está querendo aqui nesse vídeo, né? É isso que a gente está querendo nesse processo de estudos. Conseguir se auto-engajar mais, conseguir entender quais são as nossas responsabilidades, o que a gente precisa fazer. E mais importante do que isso, do que tudo isso, é conseguir de fato fazer. Mas ok, então vamos ver o que são cada um desses estados de ego, o que define cada uma dessas personalidades aí. Então vamos começar pela criança. Bom, gente, a criança é com quem a gente nasceu. A gente nasce com essa criança e a gente carrega ela para o resto das nossas vidas. E essa criança ela é importantíssima para a gente, para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. E a criança ela pode ter os aspectos positivos e os aspectos negativos. Então, quais que são os aspectos positivos da criança? São vários, né, gente? A criatividade, a espontaneidade, a leveza, a diversão, a curiosidade, a criatividade, o interesse, a novidade, o frescor. Mas a criança, ela também pode ter os aspectos negativos. Por ela viver sempre no agora, no presente, o que pode ser muito bom, ela também pode ser imediatista. Então, ao invés de ela ser espontânea, às vezes ela fica impulsiva também. Ela pode, às vezes, se tornar birrenta, imperativa, malcriada, bagunceira. A criança pode significar o caos, não é mesmo? E a criança, ela é naturalmente irresponsável. Por quê? Porque ela ainda não conhece o mundo. Ela não sabe das responsabilidades que o mundo exige, do que ela precisa fazer para lidar aí com o mundo, lidar com outras pessoas, lidar com a vida. Então ela vai precisar de alguém que ensine isso para ela. E quem que ensina isso para ela? É o pai. Então, gente, o pai aqui, na verdade, é a figura paterna, tá? Que pode ser tanto mãe, quanto pai, quanto os avós, quem quer que cuide dessa criança. Mas ela é uma figura psicológica, tá? A figura paterna. E o que significa essa figura paterna, essa figura psicológica? O pai é quem vai mostrar o mundo para a criança, é quem vai ensinar as coisas para essa criança. Então, o pai são as regras, é a lei, é o que se deve fazer, é a disciplina. E o pai, assim como a criança, também pode ser positivo ou negativo. Então, quais são os aspectos positivos aí da figura paterna, de um pai? É o acolhimento, é o conforto, é o incentivo, a motivação, o amparo, a proteção,
o cuidado, a experiência, o conhecimento. É ele quem vai mostrar o que a criança precisa fazer. Mas o pai também pode ser nocivo, pode ser muito ruim, então pode ter os aspectos negativos. Quais que seriam os aspectos negativos do pai? Ele pode se valer da força dele em relação a essa criança. Então, ele pode ser agressivo, ele pode ser violento, ele pode ser excessivamente disciplinador, ele pode ser excessivamente rígido, ele pode ser autoritário, ele pode ser tirano. Então, esses seriam os extremos. Existe o extremo do pai, da coisa ruim do pai, dos aspectos negativos, e também existem extremos da criança que foi muitas vezes educada por esse pai nocivo. Então, os aspectos negativos do pai nocivo despertam os aspectos negativos da criança. Então, o que a gente tem que tentar fazer aqui é equilibrar essas figuras. E como é que a gente faz para equilibrar isso? É aqui que a gente lança a mão do adulto. Gente, o adulto é a figura mais importante dessas três pessoas. Por quê? O adulto é quem vai ouvir o pai, ouvir a criança e tomar as decisões, é quem vai ponderar. Enquanto o pai e a criança, eles só enxergam tudo a partir da própria perspectiva, o adulto, ele tem uma perspectiva maior, ele enxerga o contexto. E é ele quem vai ouvir o pai, ouvir a criança e saber ponderar, racionalizar, saber o que precisa ser feito. Então, o objetivo aqui é que vocês escutem, sim, o que a criança de vocês está querendo. Está querendo descansar? Está querendo ver TV? Está querendo ver série? Beleza! E o que o pai está falando? Está falando que ela precisa estudar, está falando que ela precisa sair do sofá e ir lá fazer o que ela tem que fazer. Mas é o adulto que vai ouvir isso, vai ouvir cada lado, vai ver o contexto e aí ele vai decidir. Porque pode ser, sim, que a criança interior de vocês esteja precisando se divertir, esteja precisando pegar mais leve, mas pode ser que não, pode ser que nesse momento você está indo além ali no aspecto negativo da criança, você está sendo imediatista, está querendo viver só o agora, e aí esse pai precisa ser ouvido, aí vem a disciplina, aí vem a ordem, vem a regra, não filho, mas você precisa estudar, então é o adulto que vai tomar essa decisão. Então, gente, essa metodologia, ela é muito interessante, porque enquanto a gente não tem consciência dessas nossas partes nossas, a gente pensa que tudo é uma grande maçaroca, não é mesmo? Quando a gente fala pelo eu tenho que estudar, mas eu quero ver TV, eu tô cansado, a gente vê como se fosse tudo empilhado numa coisa só. Então, são as nossas ambivalências, as forças que existem dentro da gente. Mas quando a gente começa a separar em partes, a gente começa a dar voz para cada uma dessas partes. E é por isso que eu trago aqui esse diálogo. Eu não falei monólogo em nenhum momento, né? Pensem que se fossem só o eu, seria um monólogo. Eu tenho que estudar, mas eu tô cansado, eu mereço ficar aqui, mas ai meu Deus, vou me sentir culpado depois, tudo eu. E agora vocês começam a ter diálogos, porque são várias partes dentro de vocês. Tá vendo como isso pode ser muito mais produtivo do que uma forma convencional de pensar? Tá vendo como o diálogo ali, a conversa distanciada, pode ser mais eficaz do que uma conversa direta? Porque vocês começam a se ouvir, e uma vez que vocês se ouvem, vocês podem tomar uma decisão mais racional. Então, o que eu sugiro é que de agora em diante, vocês comecem a pensar sobre isso, reavaliar os diálogos de vocês, encontrar formas mais carinhosas, mais amorosas de lidar com vocês mesmos. Sejam bons pais, sejam bons filhos para vocês mesmos, para facilitar o trabalho desse adulto que vive dentro de vocês. E, gente, eu falei também que vocês iriam se sentir bem quando fossem aplicar essa técnica, não é mesmo? E por que isso acontece? Porque nós temos 7 necessidades afetivas fundamentais. Isso vem da neurociência afetiva. Eu não vou falar exatamente quais são as 7, mas 2 delas, e uma é a necessidade mais básica, mais fundamental, elas se conversam, que são a necessidade de ser amado, de ser cuidado, e a necessidade de cuidar. Então, por que a necessidade de ser amado, de ser cuidado é a mais básica? Porque, gente, um nenê, quando nasce, uma criança, quando está ali no mundo, se ela não for cuidada por um cuidador, por um pai e mãe, ela morre. Ela literalmente morre. Então, isso é uma necessidade afetiva, uma necessidade fundamental básica nossa. Então, a gente precisa disso ao longo de toda a nossa vida. Mas, o par dessa necessidade é a nossa necessidade de cuidar, que também é uma necessidade, gente. Então, quando a gente consegue suprir essas 2 necessidades dentro da gente mesmo, a gente se sente bem, porque são 2 necessidades sendo satisfeitas. Então, isso traz um bem-estar. Então, quando vocês precisam estudar,
Então ali é o pai que diz, você tem que estudar. E aí a criança atende isso, diz, ok, eu sei que eu gostaria, né? Então o pai diz para a criança, eu sei que você gostaria ali de estar se divertindo, de estar vendo alguma outra coisa, de estar descansando, mas vamos lá, vamos estudar porque isso vai ser bom para você. E a criança atende isso, vocês estão satisfazendo duas necessidades ao mesmo tempo, de cuidar e de ser cuidado. E isso, gente, traz muito bem-estar. Não é? Quando a gente faz uma coisa ali que a princípio era chata, que a gente não queria, mas que a gente sabe que vai ser bom pra gente, a gente vai lá e realiza isso. A gente não se sente muito mais satisfeitos com a gente mesmo? Então, gente, eu garanto mesmo, quando vocês começarem a pensar dessa forma, a reestruturarem, a reorganizarem a forma como vocês conversam com vocês mesmos e começarem a aplicar isso, vocês vão sentir esse prazer. Vocês vão se sentir mais satisfeitos com vocês mesmos e vocês vão sentir orgulho de vocês mesmos. Então, gente, olha só, vocês vão estar se engajando mais nos estudos e vocês ainda vão estar se sentindo melhor com vocês mesmos. Gente, isso é o paraíso! Então eu recomendo fortemente que vocês apliquem essa técnica e depois me contem aqui nos comentários como é que foi, ok? Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha agregado algum valor, algum conhecimento aí pra vocês e tudo isso, ó, tô dando de graça. Não, mas peraí, de graça também não. Eu gostaria muito que, se você ainda não fosse inscrito no canal, que você se inscrevesse, que você curtisse aqui meu vídeo e que também deixasse algum comentário aqui. Me conta o que você achou dessa técnica, me conta um pouco sobre você, me conta sobre como tá o seu processo. Ah, e se você quiser também saber como é que foi o meu processo de estudos, de aprovação, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição e também um card no final desse vídeo, ok? Então, gente, sucesso aí na trajetória de vocês, tô torcendo por vocês, tudo de bom e ó, beijão!